Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de análise. Eu sou a professora Paula Takatsuka e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a topologia da reta. No vídeo passado, nós falamos sobre conjuntos abertos e fechados. E hoje nós vamos falar sobre fronteira, ponto isolado e ponto de acumulação. A definição de fronteira é a seguinte: a fronteira de um conjunto C é o conjunto de pontos X, tais que toda a vizinhança de X vai conter tanto pontos de C quanto do seu complementar. E a notação é fronteira de C, ou essa notação aqui, quando na verdade a gente chama de bordo de C, né? Na verdade, ambos os termos fronteira e bordo são bastante apropriados porque, na verdade, eles designam exatamente os pontos que delimitam o conjunto. Então, por exemplo, se a gente toma esse conjunto aqui, ó, o intervalo entre 2 e 5, aberto no 2 e fechado no 5. Então, seria esse conjunto aqui de pontos de 2 até 5, fechado aqui no 5 e aberto aqui no 2, né? Então, quais são os pontos que delimitam esse nosso conjunto C? Claramente, são o 2 e o 5. E, de fato, eles são os únicos pontos tais que, se a gente tomar qualquer vizinhança em torno deles, por menor que seja, elas vão conter tanto pontos de fora do conjunto quanto pontos de dentro do conjunto. Então, olha só, por menor que seja uma vizinhança que eu tome em torno do ponto 2, os seus pontos à esquerda vão estar certamente fora do conjunto, e os pontos à sua direita vão estar certamente dentro do conjunto C. Da mesma forma, ó, qualquer mini vizinhança que eu tome em torno do 5, os seus pontos aqui à esquerda vão ser pontos do conjunto e à direita vão ser pontos de fora do conjunto. Então, é esse exatamente o significado de fronteira. E a gente chama atenção que os pontos de uma fronteira, eles podem tanto pertencer ao conjunto quanto não. Porque, por exemplo, no caso, o 2 é um ponto que não pertence ao conjunto e o 5 é um ponto que pertence ao conjunto. Conjuntos abertos e fechados podem ser caracterizados em termos de sua fronteira. Olha só, um conjunto, ele é aberto se e só se ele não contém nenhum ponto de sua fronteira, e ele é fechado se e só se ele contém todos os pontos de sua fronteira. Então, eu deixo aqui como sugestão um exercício para vocês provarem, né, essa proposição, acredito que vocês consigam tranquilamente. E para dar uma conferida, eu deixo aqui a indicação do livro do Elon, Elementos de Topologia Geral. Tem aqui a indicação das páginas para vocês conferirem, tá? E é interessante, né, essa caracterização trazida por essa proposição, porque ela nos traz uma imagem que reforça esses termos aberto e fechado, né? Porque quando você diz que o conjunto não contém nenhum ponto de sua fronteira, é como se ele não tivesse muro algum em torno dele, né? O que nos remete àquela imagem realmente de algo aberto. E quando você diz que contém todos os pontos da fronteira, é como se eles possuíssem um muro, né, em cada ponto de sua fronteira, e esse ponto delimitasse, cercasse o seu conjunto, tornando-o fechado. Então, é bem interessante esse significado imagético, né, dessa proposição. Agora, nós vamos estudar os pontos de acumulação de um conjunto. E para falar em ponto de acumulação,
é mais fácil a gente entender antes o conceito contrário, que é o de ponto isolado. A definição de ponto isolado é a seguinte: um ponto X de um conjunto C, ele é dito um ponto isolado desse conjunto se existir alguma epsilon vizinhança dele, onde ele seja o único ponto do conjunto. Pontos isolados são aqueles que a gente consegue isolar dentro de alguma epsilon vizinhança dos demais pontos do conjunto. Por exemplo, se a gente toma esse conjunto aqui, ó, suponhamos que aqui então esteja a reta real e o meu conjunto seja formado por esses pontos aqui. Esses pontos, aí um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e esses pontos, né? Então, quais será que são os pontos que a gente consegue isolar dentro de uma epsilon vizinhança dos demais pontos do conjunto? Visualmente dá para a gente perceber, né, que vão ser esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? E olha só, claro que se eu pegar uma epsilon vizinhança muito grande, por exemplo, essa daqui, ela vai conter outros pontos do meu conjunto fora esse daqui, né? Mas então, no caso, basta a gente pegar uma epsilon vizinhança menor. Por exemplo, se eu tomar essa daqui, note-se que ela contém só esse ponto aqui do conjunto, né? Aqui, por exemplo, se eu tomar essa epsilon vizinhança aqui, eu consegui isolar esse ponto. Se eu pegar essa epsilon vizinhança aqui bem grande, eu também consegui isolar o meu ponto. Esses demais pontos aqui eu não consigo isolar, né? Por quê? Porque eles estão posicionados de maneira contínua um após o outro, né? Se um conjunto ele é todo de pontos isolados, nós dizemos que o conjunto é discreto, quando ele só possui pontos isolados. Então, a forma, né, de um conjunto discreto é mais ou menos assim. Tem um ponto, depois tem outro, depois tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, né? Não tem assim uma continuidade entre os pontos do conjunto, como acontece, por exemplo, em um intervalo. Conjuntos claramente discretos são todos os conjuntos finitos, né? Se você tem apenas uma quantidade finita de pontos, claramente eles não podem estar dispostos de forma contínua. Por quê? Qualquer intervalo que você tome, por menor que seja, ele já vai ter a mesma cardinalidade da reta toda, né? Então, claramente, todos os conjuntos finitos são discretos e, claro, os naturais e os inteiros também constituem conjuntos discretos. Se você toma, por exemplo, vizinhanças de raio 1/3, meio, claramente essas vizinhanças vão isolar cada ponto dos naturais e dos inteiros. E pontos de acumulação são exatamente o contrário de ponto isolado, ou seja, são exatamente aqueles pontos que você não consegue isolar dentro de alguma epsilon vizinhança dos demais pontos do conjunto. E por que não? Exatamente porque toda epsilon vizinhança de um ponto de acumulação contém algum outro ponto do conjunto além dele mesmo. Está aqui a definição. Um ponto X é dito ponto de acumulação de um conjunto C se toda epsilon vizinhança de X contém algum ponto de C que seja diferente do próprio ponto X. Ou seja, para cada epsilon positivo, a epsilon vizinhança do ponto X
vai conter algum ponto do conjunto C que seja diferente dele mesmo. Então, quando a gente diz que um ponto X é um ponto de acumulação do conjunto C, isso significa que os pontos do conjunto C estão se acumulando, se amontoando em torno do ponto X. Porque à medida que nós vamos tomando vizinhanças cada vez menores em torno do ponto C, todas essas vizinhanças vão conter algum ponto do conjunto C diferentes do próprio ponto X. Só uma anotação aqui, o conjunto dos pontos de acumulação de C, ele é chamado derivado de C e é denotado por C'. Então, vamos ver através dos exemplos. O primeiro exemplo diz para a gente que todo conjunto finito não possui pontos de acumulação, né? E isso é verdade, né? Se a gente toma um conjunto finito, o que acontece? Existe uma mínima diferença entre os pontos, né? Então, você percebe que não existe nenhum ponto em torno do qual os pontos de um conjunto finito possam se acumular. Então, é por isso que a gente diz que o conjunto dos pontos de acumulação de qualquer conjunto finito é vazio. E o mesmo ocorre com o conjunto dos naturais e dos inteiros, né? Eles estão igualmente espaçados um do outro pela distância de uma unidade. Então, eles estão espaçadinhos, né? Então, eles nunca vão se acumular, se amontoar, aquela ideia, né, em torno de nenhum ponto. Agora, isso já não é o que ocorre, por exemplo, com os racionais e os irracionais, né? Na verdade, aqui a gente tem o contrário. O conjunto dos seus pontos de acumulação, na verdade, é toda a reta, ou seja, qualquer número real é um ponto de acumulação dos números racionais ou dos números irracionais. Então, a ideia aqui, eu deixo aqui como sugestão, vocês mesmos provarem em detalhes, mas olha só qual que é a ideia, pessoal. A gente vai usar o que? Adivinhem? Claro que a densidade dos racionais e dos irracionais sobre os reais, né? Então, olha só. Então, vamos provar, então, que qualquer número real é um ponto de acumulação dos racionais, por exemplo. Então, pega aqui um x real. E aí, a gente toma, então, uma vizinhança em torno desse ponto, uma epsilon vizinhança com esse epsilon aqui, tá ok? Bom, lembra o significado da densidade, né? Significa que entre quaisquer dois pontos reais sempre existe um racional. Então, olha só, vamos tomar, por exemplo, esse real, o x, e esse outro aqui, que seria o x mais epsilon, né? Então, entre esses dois números reais, pela densidade dos racionais, existe algum racional aqui entre eles. Então, eu vou denotar aqui por esse tracinho vermelho. Tá ok, então. Então, agora vamos considerar essa vizinhança aqui. Essa epsilon vizinhança com esse epsilon menor aqui um pouco, né? Daqui até aqui. Tá. Então, vamos tomar do outro lado, só para a gente variar. Entre o x, que é um número real, e esse outro ponto aqui, que é esse extremo dessa epsilon vizinhança, vai existir o quê? Um outro racional. Tá, então agora a gente pega uma outra epsilon vizinhança contendo esse racional, pega ela simétrica dos dois lados e, por exemplo, toma esses dois pontos reais aqui, o x e esse extremo da epsilon vizinhança. O que vai ter entre eles? Vai ter um racional. E assim a gente vai fazendo sucessivamente, infinitamente. E o que vai acontecendo? A gente vai conseguindo pontos racionais cada vez mais perto do ponto x. E a gente diz, então, que os pontos racionais estão se
acumulando em torno do ponto X. Essa que seria a ideia visual, né, de um ponto de acumulação. Tá bom? Fica aqui para vocês provarem. Fica aqui também para vocês provarem que o conjunto dos pontos de acumulação de um intervalo aberto AB vai ser o intervalo fechado AB. E aqui a ideia é mais ou menos a mesma que a gente usou para provar que o fecho do intervalo aberto era o intervalo fechado. Na verdade, essas duas noções, né, de fecho e de derivado, são muito próximas entre si, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E eu deixo aqui para vocês 2 exercícios propostos, né, que são bem interessantes. Eles expressam bem a ideia de um ponto de acumulação, né? Então, se a gente pega esse conjunto C aqui, por exemplo, vamos fazer um desenho para a gente visualizar qual é a situação. Então, olha só quais são os pontos do conjunto C. O C, ele tem o 1, depois ele tem o meio, então, por exemplo, aqui é o 0. Depois ele tem, então, o meio. Depois ele tem 1/3, depois 1/4, e depois 1/5, 1/6, 1/7, etc, etc, 1/100º, 1/1000, e vai. Olha só o que está acontecendo com os pontos do conjunto C. Estão todos, olha só, se acumulando em torno do ponto 0. Então, o que esse exercício 3 aqui pede para vocês provarem é que o C, ele é um conjunto discreto, ou seja, todos os seus pontos são isolados, porém, ele possui um ponto de acumulação, que é o 0. E olha esse outro exercício aqui, o exercício 4, ele tem mais ou menos a mesma ideia, né? Então, a gente toma esse outro conjunto aqui, e agora a gente começa, então, por exemplo, aqui é o 0, a gente começa aqui meio, depois, né, então, se aqui é o meio, aí depois a gente pega 2/3, depois a gente pega 3/4, depois 4/5, e assim por diante, 5/6, 9/10, 99/100, 999/1000, e olha só o que é que vai acontecendo. Os pontos do conjunto C vão se amontoando todos em torno do 1. Então, esse exercício pede para a gente provar que esse conjunto C também é discreto, só que ele possui um ponto de acumulação, que é o ponto 1. Aí você fala assim, ué, mas conjunto discreto não é o conjunto em que todos os seus pontos são isolados? Sim. Ué, mas como é que você está falando que ele possui um ponto de acumulação? Ué, esse 0 aqui é um ponto de acumulação do conjunto C, que não pertence ao conjunto C. Tá vendo? Olha só, nenhum elemento da forma 1/n é igual a 0. E da mesma forma, esses elementos aqui de C são todos isolados, porém, o conjunto C possui um ponto de acumulação, que é o 1, que não pertence ao conjunto C. Nenhum elemento da forma n/n mais 1 é igual a 1. Então, fica aqui a sugestão para vocês fazerem esses exercícios em detalhes. E aqui está aquela relação que eu falei para vocês entre o derivado de um conjunto e o fecho desse conjunto, né? Então, a relação diz para a gente que o derivado sempre é um subconjunto do fecho, ou seja, que todo ponto de acumulação é um ponto aderente ao conjunto. Então, vamos lembrar o que significa estar no derivado e estar no fecho. Um ponto X, ele está no derivado de um conjunto, então deixa eu colocar aqui, ou seja, ele é um ponto de acumulação do conjunto, se acontecer o quê? Se toda epsilon vizinhança de X
contém o quê? Contém algum ponto A do conjunto C, mas que seja diferente do próprio X. Por outro lado, um ponto X, ele está no fecho de um conjunto C, ou seja, ele é um ponto aderente ao conjunto C, se cada epsilon vizinhança de X contém algum ponto do conjunto C. E a diferença aqui entre ponto de acumulação e ponto aderente é que esse ponto do conjunto C, que essa epsilon vizinhança precisa conter, aqui, para ser um ponto de acumulação, esse outro ponto necessariamente precisa ser alguém diferente do próprio X. Mas se for o caso do próprio X ser um ponto do conjunto C, então, na verdade, ele sempre vai ser um ponto do fecho de C, mas não necessariamente um ponto de acumulação de C. Por quê? Porque imagine só se o X é um ponto isolado, né? Bom, então faz de conta que o X, ele pertence ao conjunto C, imaginemos essa situação, né? Então, o que vai acontecer? É óbvio que qualquer epsilon vizinhança de X vai conter um ponto do conjunto C, já que ele mesmo está na própria epsilon vizinhança dele e é um conjunto de C. Então, isso significa que ele é um ponto do fecho. Porém, se ele é um ponto isolado, essa epsilon vizinhança aqui não contém nenhum outro ponto de C além dele mesmo, então isso faz com que ele não seja um ponto de acumulação. Tá? Então, é claro que se ele está no derivado, ele cumpre uma condição muito mais forte do que estar no fecho, né? Então, a gente tem sempre essa inclusão, só que, na verdade, a gente tem ainda mais, né? A gente tem uma igualdade que diz o seguinte, que, na verdade, o conjunto de todos os pontos aderentes ao conjunto C é a união entre o conjunto C e o conjunto dos seus pontos de acumulação. E fica aqui um corolário também, que diz que um conjunto é fechado se e somente se ele contém todos os seus pontos de acumulação, né? Fica bem fácil ver esse corolário a partir dessa proposição. E isso aqui você encontra no livro do Elon, Elementos de Topologia Geral, lá na página 82, que está descrito aí no final do material de vocês, tá bom? E a dica aqui para vocês fazerem o exercício de determinar o fecho dos conjuntos dados nos exercícios 3 e 4 acima, né? Mas aí fica fácil, né? Porque aqui nos exercícios 3 e 4, vocês vão ter encontrado o quê? O C', vocês vão ter encontrado os pontos de acumulação. Então, usando essa proposição aqui, fica muito fácil encontrar o fecho, né? Que nada mais é do que a união do conjunto C com o conjunto dos seus pontos de acumulação. E para encerrar, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Qual a diferença entre ponto aderente e ponto de acumulação? Você consegue dar um exemplo que mostre a diferença entre estes dois conceitos? Eu vou deixar uma resposta aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. No próximo, nós vamos falar sobre conjuntos conexos. Até a próxima!